o bebê vira na barriga da mãe? Nossa, quantas mulheres têm essa dúvida e me mandam mensagem: Tiffany, por favor, me ajuda, meu médico falou que meu bebê não vai virar. Primeiro, se acalma, tá? Porque o bebê, ele fica girando e girando e girando durante toda a gestação. E o seu bebê que hoje está pélvico, pode ser que amanhã ele já fique cefálico. Mas antes de começar, você precisa entender que o bebê, ele fica em 4 posições dentro do seu útero. Primeiro, ele pode estar de cabecinha para baixo, que é o mais comum, galera. Cerca de 90% das crianças ao final da gestação ficarão nessa posição que a gente chama de cefálico. Agora, alguns bebezinhos um pouco mais revoltadinhos resolvem ficar sentados, que são os bebês pélvicos. E somente 4% das crianças chegam ao final da gestação nessa posição sentadinha. E aí tem uns ainda mais safadinhos que resolvem ficar atravessados, que são aquela posição conhecida como córmicos, os bebês que ficam deitadinhos como se tivessem assim uma rede, bem tranquilos e relaxados. E somente 1% dos bebezinhos chega ao final da gestação nessa posição. Ai, Tiffany, mas o meu médico falou que ele não vai virar porque ele é um bebê muito grande e eu já tenho pouco líquido. Então, olha, eu tenho umas dicas muito legais para te passar. Na verdade, é meio que assim um passo a passo. Até mais ou menos 32 semanas é normal que o bebê fique na posição pélvica ou na posição córmica. Então até 32 semanas não tem absolutamente nada para você se preocupar. Se passado 32 semanas ele continuar nessa posição pélvica ou córmica, é muito interessante que você comece a fazer alguns exercícios específicos para fazer esse bebezinho girar e ficar com a cabecinha para baixo. E no final desse vídeo eu vou deixar para vocês uma série de vídeos de exercícios para você poder fazer em casa e dar uma ajudinha para esse danadinho virar. Se passado até mais ou menos 35 semanas ele ainda continuar nessa posição pélvica, aí a gente precisa dar uma ajudinha um pouquinho maior, não só com os exercícios, mas também com o que a gente chama de acupuntura. A acupuntura tem uma eficiência assim, ó, fantástica para ajudar esses bebezinhos a virarem e ficarem de cabecinha para baixo. E aí, se por acaso, lá por volta de 36 ou 37 semanas, o seu bebezinho for teimoso e continuar ainda pélvico, a gente pode pensar na última estratégia, que seria a versão cefálica externa. Essa versão cefálica externa ela é realizada por médico e é um pouquinho desconfortável, então pode sim optar por fazer analgesia nesse processo. E aí o médico ele vai, com o auxílio do ultrassom, verificar aonde está a cabecinha e aonde está o bumbum do bebê e manualmente por fora ele vai ajudar esse bebezinho a girar. E a taxa de sucesso é muito grande, galera. Então vale a pena você dar uma pesquisadinha na sua cidade se tem algum médico com essa especialização e que pode te dar uma ajuda caso você precise. Ai, Tiffany, mas eu tenho medo. Disseram que essa manobra pode dar algum problema pro bebê. Existe sim 2 riscos. O primeiro, de descolamento prematuro da placenta, por isso que é tão importante que esse procedimento seja realizado por médico e ele, com o auxílio do ultrassom, ele vai verificar se a sua placenta está ok. E a segunda coisa que pode acontecer é você entrar em trabalho de parto, porque ao estimular esse útero, as contrações podem começar. Por isso que a gente não indica realizar a versão cefálica externa antes de 36, 37 semanas, porque esse bebezinho ainda não é termo. Mas, gente, como eu falei, 90% das crianças viram. Claro, não deixe para o final, porque se o seu bebezinho começar a ficar muito grandinho, aí o espaço para ele girar dificulta. Por isso que é tão importante que a gente vá sempre observando no pré-natal e nas nossas ecos a posição desse bebezinho. E caso nada disso que eu te passei dê certo, ainda existe a possibilidade de você pensar sobre o parto pélvico. Existe risco? Sim. Mas isso é assunto para outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas algo eu já posso dizer a você. Mesmo que o seu bebezinho esteja pélvico, você não precisa necessariamente agendar uma cesariana caso não seja da sua escolha. Se você desejar entrar em trabalho de parto,
Pode sim, mesmo com o bebezinho pélvico. Vale só lembrar que como o bebezinho está pélvico, o trabalho de parto ele é muito rápido. Então, ao começar as contrações, é importante, caso você não opte pelo parto pélvico, que você vá imediatamente para a maternidade, porque o start do trabalho de parto e a dilatação é bem rapidinha. Vou deixar aquele cardzinho dos exercícios para você fazer e ajudar o seu bebê a girar. Está aqui. E não deixa de compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas que ficam preocupadas porque os bebezinhos não vão virar na barriga. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!